Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Hoje a gente vai falar então sobre processo de separação. Para fazer isso a gente vai primeiro falar sobre sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Hoje eu vou tentar usar aí a lousa digital e depois eu quero a opinião de vocês, como que vocês preferem as aulas, se vocês preferem no PowerPoint comentado ou se vocês preferem assim numa lousinha mesmo, nesse modelo de lousa que eu estou utilizando aqui com a mesa digital. Beleza? Depois também a gente pode tentar fazer com a lousa escrita, eu posso tentar gravar a aula desse jeito, mas aí vai do que vocês realmente gostarem mais, daquilo que vocês me derem de feedback, beleza? Então olha só, a gente vai começar falando sobre quem separa aproveita melhor, que é o capítulo 2 do livro de vocês. A página do livro aí é a página 43, se eu não me engano, que começa. Mentira, a página 43 é a minha. Na página de vocês vai começar aí na... Só conferir, 414, na página 414 do livro, tá? Então, a gente vai falar sobre esses processos de separação. É bem interessante esse tema, mas para falar sobre isso a gente tem que falar primeiro sobre sistemas. O que são sistemas? Sistemas é simplesmente algo que nós observamos, que tem ali substâncias, e nós ainda vamos fazer certos apontamentos sobre essas substâncias, tá? Quando a gente fala sobre sistemas, nós temos duas possibilidades de sistemas. Nós temos os que podem ser considerados, homogêneos, e nós temos também os sistemas heterogêneos. No sistema homogêneo, nós temos aqui sistemas, essa palavra, esse termo aqui, o homo, significa mesmo, único, o mesmo, mesma fase. É o que a gente vai dizer aqui, que ele é da mesma fase. Ele tem características idênticas, as mesmas características. Um sistema homogêneo, ele vai ser chamado também pode ser chamado também de solução. O que acontece num sistema homogêneo? É aquele que você mistura, por exemplo, vou fazer aqui um copo pra gente. Imagina que isso aqui é um copo bem tortinho. Esse copo ele está cheio de água, tá? Isso aqui é a nossa água. E eu coloquei ali uma certa quantidade, um punhadinho de sal. Esse sal aqui é um sal de níquel, que é um sal verde. E ao longo do processo comecei a misturar essa solução e esse sal de níquel desapareceu, sobrando para a gente apenas o que aparentemente pelo menos só a água. Nós dizemos que esse ambiente aqui ele tem uma fase. Por que ele tem uma fase? Porque ele tem apenas ali, a gente consegue observar aquele sistema, aquela parte dele líquida. Nós não observamos mais aquela parte sólida. Quando ele tem só uma fase, mas eu tenho mais de uma substância, eu digo então que ele é uma mistura homogênea, que ele é uma mistura ali perfeita, uma mistura onde o seu soluto, aquela substância que você colocou na água, ela desapareceu. Toma bastante cuidado, porque uma mistura homogênea, ela não é a mesma coisa que uma substância pura. Deixa eu ver se não vai pegar ali na câmera. Aí não pegou não. Uma substância pura. Substância pura é quando você tem um único tipo de substância ali no meio. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para baixo para vocês verem aqui que eu escrevi uma fase. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho só H2O, só água, é água pura. É a água, naquele recipiente eu tenho apenas água pura. Nesse recipiente aqui não, eu tenho a água pura, eu tenho a água, na verdade, o H2O, mas eu tenho também algumas outras coisas. Eu tenho, por exemplo, o sal de níquel, que eu vou dizer que é o cloreto de níquel, que é o NiCl2. E aí eu tenho ainda outras impurezas aqui nesse meio. Posso dizer que eu tenho outras impurezas. Opa, aí com impurezas com M, Matheus, por favor, não vamos assassinar o português aqui, por favor. Impurezas. Ou seja, ele tem outras coisas aqui no meio, mas aí eu não tenho como observar elas a olho nu, eu não consigo ver elas a olho nu. Nesse caso eu digo que ele é uma mistura homogênea, tá? Quando é apenas uma substância, aí eu digo que ele é simplesmente ali eu tenho um sistema onde eu tenho uma substância pura, e apenas pura. Beleza, pessoal? Só isso na primeira parte. Na segunda parte, a gente vai falar sobre sistemas heterogêneos. Sistemas heterogêneos já são um pouquinho diferentes. Um exemplo clássico de um sistema heterogêneo é quando eu falo sobre também um copo aqui, fazer um copo com outra cor, porque tem aqui um copo verde,
copo bem bonitinho. Eu coloco água nesse copo aqui, coloco um pouquinho de água nele. E em cima desse copo eu vou colocar ainda uma película, uma pequena película aqui, ó, de óleo. O que eu vou perceber? Eu vou perceber que essa película de óleo e a película de água não se misturam. O que aconteceu aqui, na verdade? Aqui eu coloquei duas substâncias diferentes, que é a água e o óleo. Eles não se misturaram e eles formaram um sistema aqui que eu digo que tem duas fases. Por que duas fases? Porque eu consigo observar bem uma fase só contendo óleo, um local desse meu sistema onde tem apenas óleo, e um segundo local onde tem apenas água. Então eu digo que esse sistema aqui, ele é heterogêneo. Heterogêneo é quando eu tenho fases diferentes. Aí vocês podem perguntar, professor, então eu só posso ter uma ou duas fases? Não, lembra sempre que nós podemos ter várias fases no mesmo sistema. Bom, pessoal, além dos nossos sistemas aqui homogêneos e heterogêneos, eu também vou falar com vocês sobre um sistema que chama sistema coloidal, os coloides. O sistema coloidal é aquele que a olho nu parece que ele é homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo, tá? Alguns exemplos de sistemas coloidais. Um exemplo bem legal que a gente pode dar é a fumaça. Eu posso perguntar assim para vocês, o que é a fumaça? Fumaça, você pode falar, né? É aquele gás que sai de queimas, de combustões, e é um gás ali preto que faz mal e etc. Só que, na verdade, pessoal, a fumaça, a gente pode analisar ela se ela é homogênea ou heterogênea. A olho nu, ela parece homogênea, porque ela é escura, ela é aquela fumaça preta, aquela fumaça que sai do carro e tal, e você só vê uma fase nela, ela parece ser inteira gasosa, mas na verdade não. A fumaça é uma mistura de uma combustão incompleta ali do carro, né, principalmente, onde você libera partículas de fuligem, que é o carbono sólido, monóxido de carbono e gás carbônico. Então, na verdade, olha só, a fumaça ela é um composto à base de partículas sólidas, que é a fuligem, o carbono sólido, mas é um composto também à base de gases, dos dois gases, né, o monóxido de carbono e o CO2. Isso é um exemplo de substância coloidal. Por quê? Porque eu observo uma única fase, mas na realidade ela tem mais de uma fase. Beleza, pessoal? Outros exemplos aqui só de substância coloidal. Eu tenho também o leite. O leite é uma mistura entre água e gordura, na verdade, e ele é uma mistura heterogênea, tá? Misturas coloidais são, na verdade, heterogêneas. Eu consigo observar mais de uma fase dela se eu partir para além do olho nu, né? Não mais só na observação pura. É uma observação que vai ali no microscópio de uma maneira mais pormenorizada. Outro exemplo de mistura de um sistema coloidal que é interessante, que a gente pode falar, é o sangue. O sangue ele tem uma parte lipídica, uma parte à base de gordura, e uma parte que é aquosa, que é a base da água ali. Tanto quanto você faz o exame de sangue, eles podem separar essas duas partes por centrifugação, você gira muito rápido o sangue e você consegue analisar. A parte aquosa tem certas substâncias, a parte lipídica tem outras substâncias que também são relevantes aí para as pesquisas, né, para quando você está doente, quer fazer algum exame de sangue. Tá? Então, coloidal também é substância heterogênea. Ah, Matheus, isso é uma coisa muito importante, vai cair no vestibular tal. Não, mas é importante para a vida saber que essas substâncias não são misturas exatamente, não são misturas homogêneas exatamente, mas elas têm ali, eu consigo saber que existem outras fases ali naquele meio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Precisando, nós podemos tirar as dúvidas ali depois pelo Teams ou pelos fóruns do Conexão. E façam os exercícios, a gente vai fazer a nossa aula síncrona, acredito que na sexta-feira. Beleza? Até a próxima e agradeço aí.